Capítulo 89. Vida ou morte. Surpreso com o ocorrido, Alexander tentou novamente controlar a água do lago, que mais uma vez respondeu ao seu comando. E ao confirmar isso, ele se lembrou das melhorias que a sua técnica de combate aquático recebeu quando ele a maximizou. Combate aquático, Max, imbui o corpo do usuário com uma mana quase tangível do elemento água que torna o combate aquático excepcionalmente possível, permitindo ao usuário até manipular a água ao seu redor, seja em cima ou dentro da água, sem ser afetado pela pressão de até 50 metros subaquático. Custo: 20 de mana e 2 de MP por minuto. O urso rei da floresta não demorou muito para chegar ao lago e também tentou acertá-lo com um ataque de longo alcance com a energia das suas garras, o que foi facilmente evitado por Alexander, fazendo com que o urso acabasse na mesma situação que as outras criaturas. Ao ver que não precisava mais se preocupar tanto, pelo menos por enquanto, Alexander usou a habilidade Azura para tomar algumas poções intermediárias e lançar vários ataques contra o urso enquanto continuava a se esquivar com a habilidade Fluxo Ascendente. Ferido e furioso, o urso pareceu perder um pouco da sua racionalidade e pulou em direção a Alexander, que parecia estar observando tudo e torcendo por isso. Alexander sabia que aquela era uma escolha terrível, mas como o urso já tinha feito, ele iria garantir que ela fosse a última escolha burra desse urso. Assim que o urso rei da floresta se aproximou dele, Alexander se esquivou e manipulou o lago para fazê-los afundarem em alta velocidade até chegarem ao fundo, que possivelmente estava ligado a um rio subterrâneo, pois era profundo. Assim que sentiu que sua técnica combate aquático estava enfraquecendo aos poucos com a profundidade, Alexander parou de afundar, mas fez com que a água invadisse os pulmões do urso e continuasse a empurrá-lo para baixo. Com a água invadindo lentamente seu corpo, o urso rei da floresta percebeu o seu erro e tentou sair do lago o mais rápido possível. Mas Alexander já havia decidido que apenas um deles sairia vivo daquele lago. Precisando manter sua vantagem sobre o urso, Alexander usou o campo da água para aumentar o seu controle sobre a água, e impulso cerebral para diminuir ainda mais o seu tempo de reação. Ao sentir que tinha o controle da situação, Alexander usou bênção de mana e disparou uma rajada elemental da água concentrado na cabeça do urso. A grande massa de água do lago diminuiu um pouco o poder do feitiço, mas ele ainda conseguiu empurrar o urso para baixo e fazê-lo baixar a guarda contra a água, que, sob o controle de Alexander, invadiu completamente seus pulmões e também começou a encher sua barriga. Completamente desesperado, o urso rei da floresta usou a sua habilidade frenética para tentar sair do lago. E em resposta ao uso da habilidade frenética, o corpo dele, até então da cor de uma árvore acastanhada, começou a inchar e crescer até ficar completamente vermelho e ultrapassar os 5 metros de altura. Os seus movimentos se tornam mais rápidos e a força por trás dos golpes que ele desfere também se tornou visivelmente mais forte, analisou Alexander enquanto se esquivava das garras de pura energia que o urso lançava contra ele mesmo através da enorme massa de água do lago. Eu terei que aumentar um pouco a nossa distância para ficar seguro. Com seu poder disparando para outro patamar, o urso energizou as suas patas e começou a nadar para fora do lago mesmo enquanto lançava ataques de pura energia frenética em Alexander. Tendo que manter aquela situação se quisesse vencer, pois não tinha chance de vencê-lo em combate direto, Alexander continuou empurrando e pressionando o urso com a água e lançando rajada elemental da água sempre que possível, tudo isso enquanto ele evitava os ataques do urso. Os feitiços de Alexander não faziam muito barulho, já que eles estavam na água, mas dava para sentir a força deles empurrando-os. Com um consumo tão extremo de tantos feitiços Tier 2, em menos de 1 minuto Alexander consumiu 1/4 da sua mana. E para manter sua situação por mais algum tempo, ele desativou tudo, exceto fluxo ascendente e combate aquático. Alexander controlou a água para aumentar a corrente para o fundo do lago, mas mesmo assim o urso continuou a subir, nadando contra a corrente e lançando ataques de energia, o que forçou Alexander a também continuar subindo. O controle sobre a água não tornou Alexander invencível quando lutava na água, especialmente contra um oponente muito mais forte que ele. O melhor que ele podia fazer era ganhar alguma vantagem para dificultar a vida do adversário. Ao chegar às marcas da metade do lago e metade da sua mana, Alexander foi forçado a ativar conversão de energias sucessivamente e se aproximar do urso, mas isso colocou uma pressão sem precedentes em seu corpo.
Para diminuir o perigo do urso, Alexander teve que usar campo da água, mas isso aumentou seu consumo de mana e colocou ainda mais pressão sobre ele. Pressionando o urso rei da floresta com tudo que tinha, Alexander ignorou as notificações que começaram a aparecer, mas não deixou o urso escapar do lago. Essa disputa de vontade entre os dois monstros durou mais uns 10 minutos, mas ao sentir que iria colapsar, Alexander perdeu toda a sua coragem e começou a fugir para fora do lago. Afinal, os mortos não têm dinheiro nem histórias, apenas arrependimentos. Mas assim que saiu da água, Alexander percebeu que as criaturas que deveriam estar ali já haviam se dispersado e que o urso no lago havia colapsado. Ao ver que a situação estava bem a seu favor, mas sabendo que o urso ainda não havia morrido, Alexander engoliu várias poções de mana e desceu ao fundo do lago para matar o inconsciente urso rei da floresta e guardar seu corpo. Missão concluída. Após matar o urso com algumas estocadas no cérebro através de um dos seus olhos, guardar o corpo dele, e se preparar para sair do lago pela segunda vez, Alexander usou esgueirar-se e ocultação ao máximo que pôde, para evitar possíveis problemas com outras criaturas, e foi em direção à cidade Lester. Afastando-se da área do lago tomando poções após poções de todos os tipos, Alexander chegou a uma área relativamente segura onde retornou à sua forma humana e começou a correr a toda velocidade em direção à cidade. Em menos de uma hora de corrida, Alexander avistou os portões da cidade e alguns pontos que deveriam ser os guardas. Mas estando muito exausto física e mentalmente para fazer qualquer outra coisa, ele ignorou totalmente todos no portão e invadiu a cidade, o que obviamente alertou todos os guardas. Justamente quando todos os guardas se preparam para persegui-lo e atacá-lo, Alexander simplesmente caiu inconsciente no chão devido à exaustão. Sem saber realmente o que fazer com Alexander, alguns guardas começaram a cutucá-lo de longe para confirmar que ele estava realmente desmaiado. Ao confirmarem que ele estava mesmo desmaiado, alguns guardas começaram a olhar para o item de armazenamento na cintura de Alexander. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, um forte uivo foi ouvido de dentro da cidade e logo Usha, com Diana nas costas, chegou até a posição de Alexander. Assim que elas chegaram, não demorou muito para que um homem imponente também aparecesse com o seu próprio grupo, fazendo com que toda a multidão recuasse para que pudessem ver Alexander. Levem ele para tratamento. Ele tem muita coisa para explicar.